Você já se perguntou por que algumas das histórias mais aterrorizantes da Bíblia envolvem figuras femininas? Enquanto muitos exaltam as matriarcas da fé como símbolos de virtude e devoção, poucos ousam mencionar aquelas que trouxeram reis ao chão, decapitaram generais e selaram o destino de nações inteiras com suas próprias mãos. De rainhas que banharam seus jardins com o sangue de profetas, a sedutoras que derrubaram impérios com apenas um olhar. Da proteção divina à destruição absoluta, da devoção mais pura à traição mais sombria. Em cada página das Escrituras, essas mulheres aguardam prontas para nos ensinar lições que preferimos ignorar. Prepare-se para conhecer o lado mais aterrador da história bíblica que raramente é contado nos púlpitos. Porque por trás de cada mulher temida há uma verdade espiritual que pode mudar completamente a sua forma de ver a fé e o poder feminino mencionado nas Sagradas Escrituras. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Quando pensamos em figuras poderosas da Bíblia, nossa mente frequentemente se volta para os grandes reis, profetas e guerreiros. Davi enfrentando Golias, Moisés diante do Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões. Mas existe uma verdade oculta nas páginas sagradas. Algumas das personagens mais influentes, estratégicas e, sim, temíveis da narrativa bíblica são mulheres. Essas mulheres não aparecem apenas como coadjuvantes silenciosas na história da redenção. Muitas delas tomaram o destino em suas próprias mãos, alteraram o curso de impérios, desafiaram poderes estabelecidos e se tornaram símbolos tanto de advertência quanto de admiração. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. As mulheres que fizeram os mais poderosos homens da antiguidade tremerem apenas com sua presença. Preparado? Então, vamos conhecer as mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia Sagrada. Para compreendermos verdadeiramente o impacto dessas mulheres, precisamos primeiro entender o mundo em que viviam. Na sociedade patriarcal do Antigo Oriente Médio, uma mulher com poder era algo praticamente inimaginável. As mulheres eram frequentemente vistas como propriedade, primeiro de seus pais e depois de seus maridos. Suas vozes raramente eram ouvidas nos espaços públicos, e seu valor frequentemente era medido pela quantidade de filhos que podiam gerar para perpetuar o nome da família. No entanto, mesmo nesse contexto aparentemente restritivo, encontramos personagens femininas que conseguiram exercer uma influência extraordinária. Algumas usaram sua beleza como arma, outras sua inteligência estratégica, e algumas poucas conseguiram posições de autoridade formal. É importante observar que as Escrituras não julgam todas essas mulheres da mesma forma. Algumas são claramente apresentadas como heroínas da fé, enquanto outras como antagonistas da vontade divina. E há aquelas que habitam uma área cinzenta, cujas ações podem ser moralmente ambíguas, mas que no plano divino acabaram servindo a propósitos maiores. Nenhuma discussão sobre mulheres temidas na Bíblia estaria completa sem mencionar Jezabel. Seu nome tornou-se sinônimo de maldade, manipulação e idolatria. Como princesa de Sidom e esposa do rei Acabe de Israel, Jezabel não se contentou em ser apenas uma rainha estrangeira. Ela estava determinada a transformar Israel à sua imagem. Quando chegou a Israel, Jezabel trouxe consigo não apenas sua beleza e seu charme, mas também seus deuses. Ela estabeleceu o culto a Baal e a Será em uma escala sem precedentes, construindo templos e altares por toda a terra. Mas sua devoção aos falsos deuses foi apenas o começo de seu reinado de terror. O livro de 1 Reis nos conta como Jezabel sistematicamente perseguiu e executou os profetas do Senhor.
Será que não te contaram o que fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e os sustentei com pão e água. Esta era a situação desesperadora que o profeta Obadias descreveu a Elias. Mas foi seu confronto com o próprio Elias que realmente revelou o caráter de Jezabel. Após a dramática demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, quando o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício de Elias, você esperaria que qualquer pessoa reconhecesse a soberania de Deus. Não Jezabel. Em vez disso, ela enviou um mensageiro a Elias com estas palavras: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Essas não eram palavras vazias. O poder de Jezabel era tão grande que, mesmo após testemunhar o milagre no Monte Carmelo, Elias fugiu temendo por sua vida. Imagine o nível de influência e terror que essa mulher exercia para fazer um dos maiores profetas de Israel correr para salvar sua vida. Mas talvez o episódio mais revelador do caráter de Jezabel seja o caso da vinha de Nabote. Quando seu marido, o rei Acabe, desejou a vinha de um homem chamado Nabote e ficou deprimido porque este se recusou a vendê-la, foi Jezabel quem tomou as rédeas da situação. Você é ou não é o rei de Israel? Ela perguntou com desprezo. Levante-se, coma alguma coisa e anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote. E como ela cumpriu essa promessa? Escrevendo cartas em nome do rei, ordenando que os líderes da cidade encontrassem falsas testemunhas contra Nabote, realizassem um julgamento de fachada e o executassem por blasfêmia. Tudo isso para que seu marido pudesse ter um jardim que cobiçava. A morte de Jezabel foi tão dramática quanto sua vida. Conforme profetizado por Elias, ela teve um fim violento. Quando Jeú, ungido para destruir a casa de Acabe, chegou a Jezreel, Jezabel se pintou e se adornou, talvez pensando que poderia seduzir ou intimidar até mesmo seu executor. Em vez disso, por ordem de Jeú, os servos do palácio a jogaram pela janela, e seu sangue espirrou no muro e nos cavalos que a pisotearam. E em um detalhe macabro que cumpre exatamente a profecia divina, quando foram buscá-la para o sepultamento, encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. O resto de seu corpo havia sido devorado pelos cães, exatamente como Elias tinha anunciado. O que torna Jezabel tão fascinante e aterradora não é apenas sua crueldade, mas sua absoluta determinação e influência. Em uma cultura onde as mulheres raramente tinham voz, ela não apenas falou, ela comandou. Ela não apenas influenciou seu marido, ela frequentemente parecia controlá-lo. E seu legado de maldade foi tão profundo que, séculos depois, no livro do Apocalipse, seu nome ainda era usado como símbolo para descrever falsos ensinamentos e imoralidade. Se Jezabel representa o poder brutal e a intimidação aberta, Dalila nos mostra um tipo diferente, mas igualmente devastador, de influência feminina: a manipulação emocional e a traição íntima. A história de Sansão e Dalila é uma das mais conhecidas da Bíblia, um drama de amor, traição e consequências devastadoras. Sansão, o homem mais forte que já existiu, juiz de Israel e esperança de seu povo contra os filisteus, acabou derrotado não em campo de batalha, mas no quarto de uma mulher que ele amava. Os líderes filisteus, desesperados para derrotar Sansão, abordaram Dalila com uma proposta que revelava tanto o medo que tinham dele, quanto o valor que colocavam em neutralizá-lo. Seduza-o e descubra onde está o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Considerando a economia da época, esta era uma quantia astronômica, equivalente a décadas de salário para um trabalhador comum.
O preço colocado na cabeça de Sansão, através da traição de Dalila, mostra o quão desesperados estavam seus inimigos. O que se segue no relato bíblico é uma obra-prima de manipulação psicológica. 3 vezes Dalila pede a Sansão que revele o segredo de sua força, e 3 vezes ele mente para ela. 3 vezes ela grita: "Os filisteus estão atacando você, Sansão", testando suas mentiras. E apesar dessa clara evidência de que ela estava tentando traí-lo, Sansão permanece com ela. Aqui está o verdadeiro terror psicológico de Dalila. Ela conhecia exatamente as vulnerabilidades emocionais de Sansão e sabia como explorá-las. "Como você pode dizer que me ama quando não confia em mim?" ela questionava. "Esta é a 3ª vez que você zomba de mim e não me diz o segredo da sua grande força." A Bíblia, então, nos diz que ela tanto insistiu com suas palavras todos os dias e tanto o pressionou que ele ficou aborrecido até a morte. Imagine essa tortura psicológica. Dia após dia, hora após hora, usando o amor de Sansão contra ele mesmo, desgastando suas defesas emocionais até que finalmente ele não pudesse mais suportar. E quando ele finalmente revela seu segredo, que sua força estava em seu cabelo nunca cortado, símbolo de seu voto nazireu, Dalila imediatamente percebe que desta vez ele falou a verdade. Ela envia mensagem aos líderes filisteus que vêm com a prata prometida em mãos. Em uma das cenas mais íntimas e traiçoeiras da Bíblia, após fazer Sansão adormecer em seu colo, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. O homem que nunca havia sido derrotado em batalha é vencido enquanto dorme no colo da mulher que jurava amá-lo. O resultado da traição de Dalila foi catastrófico. Sansão foi capturado, seus olhos foram furados e ele foi forçado a moer grãos como um animal no cativeiro filisteu. A esperança de Israel contra seus opressores agora servia de entretenimento para seus inimigos. Dalila nos mostra um tipo de poder que muitas vezes não reconhecemos como tal: o poder sobre os corações e as mentes daqueles que amamos. Sua história nos adverte sobre como as vulnerabilidades emocionais podem ser manipuladas e como até mesmo os mais fortes podem cair quando seus corações são traídos. Se você pensou que Jezabel era o auge da maldade feminina na Bíblia, prepare-se para conhecer sua digna sucessora, Atalia, filha de Acabe e Jezabel, e possivelmente a mulher mais perigosa que já ameaçou o plano de salvação. Atalia casou-se com Jeorão, rei de Judá, como parte de uma aliança política entre os reinos do norte e do sul. Mas sua influência maligna logo se fez sentir no reino. Sob sua influência, seu marido andou nos caminhos dos reis de Israel, como a casa de Acabe havia feito, pois sua mulher era filha de Acabe. O legado de Jezabel continuava através de sua filha. No entanto, foi após a morte de seu filho, o rei Acasias, que Atalia revelou verdadeiramente a extensão de sua ambição e crueldade. Em um dos atos mais chocantes registrados nas Escrituras, quando viu que seu filho estava morto, dispôs-se a eliminar toda a descendência real da casa de Judá. Deixe-me enfatizar o que isso significa. Atalia, para assegurar seu próprio poder, ordenou o assassinato de seus próprios netos, crianças da linhagem real de Davi. E não era qualquer linhagem, era precisamente a família da qual, segundo as profecias, viria o Messias. Historicamente, este é provavelmente o momento em que a promessa messiânica esteve mais próxima de ser completamente extinta. Se Atalia tivesse sucesso em sua tentativa de genocídio familiar, a linha de Davi teria sido interrompida e, com ela, humanamente falando, a possibilidade do nascimento do Salvador, conforme profetizado. Mas, como sempre ocorre na narrativa bíblica, os planos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Uma mulher chamada Jeoseba, irmã de Acasias e esposa do sacerdote Joiada,
corajosamente escondeu o bebê Joás, o único filho sobrevivente do rei, e o criou em segredo no templo por 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Durante 6 longos anos, Atalia reinou sobre Judá, implementando provavelmente o mesmo tipo de adoração pagã que sua mãe havia estabelecido em Israel. Ela pensava que seu poder estava seguro, que tinha eliminado qualquer ameaça ao seu trono. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada organizou uma cuidadosa conspiração para derrubar a rainha usurpadora e restaurar o legítimo herdeiro davídico ao trono. Com guardas estrategicamente posicionados, ele apresentou o jovem Joás ao povo e o coroou rei. Quando Atalia ouviu o barulho das celebrações, correu para o templo gritando: "Traição! Traição!" É irônico que ela, que havia traído a família real e o próprio destino de Judá com seus assassinatos, agora acusasse outros de traição. Seu fim foi rápido e decisivo. Por ordem de Joiada, os guardas a capturaram e a executaram na entrada do palácio. A Bíblia registra simplesmente: "Assim morreu Atalia ao fio da espada." A história de Atalia nos mostra a face extrema do poder feminino corrompido, uma mulher capaz de matar a própria família pelo desejo de domínio. Mas também nos revela algo profundo sobre a providência divina. Mesmo quando todas as esperanças pareciam perdidas, Deus preservou a linhagem messiânica através de atos de coragem e fidelidade. Saltando para o Novo Testamento, encontramos outra dupla feminina temível que desempenhou um papel crucial na morte de um dos maiores profetas, João Batista. Herodias, esposa de Herodes Antipas, e sua filha, comumente conhecida como Salomé, demonstram como o ressentimento pessoal e a sedução podem se combinar com consequências mortais. A história começa com um casamento ilícito. Herodias havia se divorciado de seu primeiro marido, Filipe, que era meio-irmão de Herodes Antipas, para se casar com Herodes Antipas. Este arranjo foi publicamente condenado por João Batista, que declarou: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." Para uma mulher da posição social de Herodias, esta reprovação pública era intolerável. A Bíblia nos diz que Herodias odiava João e queria matá-lo. Seu ressentimento era tão grande que ela conseguiu persuadir Herodes a prender João, mas o medo que o rei tinha da reação popular impedia a execução do profeta. Aqui entra a parte mais insidiosa desta história. Durante a celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou para o rei e seus convidados, e sua apresentação agradou tanto a Herodes que ele fez um juramento imprudente: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei até metade do meu reino." Esta era precisamente a oportunidade que Herodias esperava. Quando sua filha, incerta sobre o que pedir, a consultou, Herodias não hesitou: a cabeça de João Batista. A jovem retornou à presença do rei e fez seu pedido macabro: "Quero que me des agora mesmo num prato a cabeça de João Batista." O texto bíblico nos diz que o rei ficou profundamente entristecido, mas por causa de seu juramento e dos convidados presentes, enviou um executor para decapitar João na prisão. A cabeça do profeta foi trazida num prato e entregue à moça, que por sua vez a entregou à sua mãe. Esta cena horripilante revela o poder mortal do ressentimento feminino combinado com a manipulação sexual. Herodias usou sua própria filha como instrumento de sua vingança, explorando a luxúria e a vaidade de Herodes para alcançar o que seu ódio desejava. O mais perturbador nesta história é como a execução de João Batista, o homem que Jesus chamou de o maior entre os nascidos de mulher, ocorreu não por razões políticas ou religiosas, mas por causa do orgulho ferido de uma mulher poderosa. A dança de Salomé e o pedido da cabeça de João Batista tornaram-se símbolos duradouros na literatura e na arte ocidental do poder sedutor feminino.
Através dos séculos, artistas e escritores voltaram repetidamente a este episódio como exemplo da perigosa combinação de beleza, sensualidade e crueldade. Mas a história também nos mostra como os poderosos frequentemente ficam vulneráveis a seus próprios desejos e compromissos públicos. Herodes, apesar de sua posição como governante, tornou-se prisioneiro de seu próprio juramento imprudente e da manipulação de Herodias. Nem todas as mulheres perigosas da Bíblia são apresentadas negativamente. Algumas são celebradas como heroínas, mesmo quando seus métodos podem nos parecer brutais pelos padrões modernos. Um exemplo notável é Jael, esposa de Éber, o queneu. A história de Jael ocorre durante o período dos juízes, quando Israel era frequentemente atacado por povos vizinhos. Sísera, comandante do exército cananeu, havia oprimido Israel por 20 anos com seus 900 carros de ferro. Após uma grande derrota para o exército israelita, liderado por Baraque e a profetisa Débora, Sísera fugiu a pé e buscou refúgio na tenda de Jael. É importante entender que a família de Jael mantinha relações pacíficas com o rei Jabim de Canaã, a quem Sísera servia. Quando Sísera chegou à sua tenda, Jael o acolheu com aparente hospitalidade. "Entre, meu senhor, entre, não tenha medo." Ela o cobriu com um manto e lhe deu leite quando ele pediu água. Exausto da batalha e confortado pelo tratamento gentil de Jael, Sísera rapidamente adormeceu, instruindo-a a ficar na entrada da tenda e negar sua presença caso alguém perguntasse. Mas Jael tinha outros planos. Em uma das cenas mais gráficas da Bíblia, Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente dele enquanto estava dormindo, exausto. Cravou-lhe a estaca na têmpora até fixá-la no chão. Considere por um momento a coragem e a determinação necessárias para este ato. Jael não era uma guerreira treinada. Ela era uma mulher comum em uma sociedade patriarcal. Sísera era um comandante militar experiente que havia aterrorizado Israel por décadas. No entanto, armada apenas com um martelo e uma estaca de tenda, ferramentas de seu trabalho diário, não armas de guerra, ela executou um dos inimigos mais temidos de Israel, o que torna o relato ainda mais extraordinário. É como este ato violento é celebrado no Cântico de Débora, um dos textos poéticos mais antigos da Bíblia. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Em taça preciosa lhe ofereceu coalhada. Com a mão, pegou a estaca e com a direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmagou-lhe a cabeça e atravessou-lhe, fendeu-lhe as têmporas. O cântico continua descrevendo graficamente como Sísera caiu e morreu aos pés de Jael, em contraste com a expectativa de sua mãe, que aguardava seu retorno triunfante com despojos de guerra. A história de Jael desafia nossas sensibilidades modernas em vários níveis. Ela violou as sagradas leis da hospitalidade do antigo Oriente Médio, que exigiam proteção aos hóspedes. Ela agiu com engano deliberado, oferecendo refúgio e conforto antes de matar Sísera, e o fez de uma maneira particularmente brutal e íntima. No entanto, na narrativa bíblica, ela é inequivocamente apresentada como heroína, cumprindo a profecia de Débora de que o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Seu ato é visto como parte do plano divino para libertar Israel de seus opressores. Jael nos mostra um tipo diferente de mulher perigosa, aquela cuja aparente fragilidade esconde uma determinação feroz de agir decisivamente em momentos cruciais. Sua história nos lembra que, mesmo em sociedades que limitam o poder feminino, mulheres encontram formas de exercer influência e, às vezes, mudar o curso da história. Além das figuras que exploramos em profundidade,
As Escrituras contêm várias outras mulheres que, cada uma à sua maneira, demonstraram o potencial feminino para ações consequentes e às vezes devastadoras. Eva, a primeira mulher, é também a primeira a exercer uma influência potencialmente destrutiva. Sua decisão de comer o fruto proibido e compartilhá-lo com Adão desencadeou consequências que afetaram toda a humanidade. Embora frequentemente retratada como simplesmente seduzida, o texto bíblico sugere uma decisão consciente de sua parte. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. A esposa de Potifar, esta mulher egípcia sem nome, tentou seduzir José e, quando rejeitada, falsamente o acusou de tentativa de estupro, resultando em seu encarceramento. Seu abuso de poder e falsas acusações mostram como até mesmo aqueles sem autoridade formal podem causar grande dano através de mentiras e manipulação. Raabe, a prostituta, embora ultimamente redimida e até incluída na genealogia de Jesus, Raabe inicialmente aparece como uma figura perigosa, uma mulher disposta a trair sua própria cidade de Jericó para salvar sua família, escondendo espias israelitas e ajudando na conquista de sua cidade natal. A feiticeira de Endor, esta praticante de artes ocultas, consultada pelo desesperado rei Saul, conseguiu o que parecia impossível: invocar o espírito do falecido profeta Samuel. Sua habilidade de aparentemente manipular o mundo espiritual a torna uma das figuras mais misteriosas e inquietantes das Escrituras. Safira. No Novo Testamento, esta mulher, junto com seu marido Ananias, tentou enganar a igreja primitiva fingindo generosidade, enquanto secretamente retinha parte do dinheiro que alegavam estar doando. Seu destino, morte instantânea após ser confrontada por Pedro, serve como um dos avisos mais severos sobre mentir para Deus e sua comunidade. Em cada uma dessas histórias, vemos mulheres que, para o bem ou para o mal, exerceram influência muito além do que seria esperado em suas circunstâncias. Elas nos lembram que o poder nem sempre vem de posições oficiais de autoridade, mas frequentemente da determinação, engenhosidade e força de vontade. O que devemos aprender com essas histórias de mulheres temíveis e perigosas nas Escrituras? Seria fácil descartá-las como simples vilãs, ou, no caso daquelas como Jael, heroínas de circunstâncias específicas que pouco têm a ensinar para nossos dias. Mas isso seria perder as profundas lições espirituais que suas vidas oferecem. Primeiro, essas histórias nos mostram que o poder e a influência vêm em muitas formas. Jezabel utilizou sua posição como rainha para promover a idolatria. Dalila usou manipulação emocional para derrotar o homem mais forte do mundo. Jael usou a percepção das expectativas sociais sobre mulheres para baixar a guarda de um general experiente. Em cada caso, vemos que a verdadeira influência frequentemente transcende as limitações externas. Segundo, estas narrativas nos lembram que cada pessoa, independentemente de seu gênero ou posição social, tem o potencial tanto para grande bem quanto para grande mal. A Bíblia não apresenta uma visão sentimental ou idealizada das mulheres, nem as retrata de forma uniformemente negativa. Em vez disso, as mostra como verdadeiramente são, seres humanos complexos, capazes de coragem extraordinária e terrível crueldade. Terceiro, estas histórias destacam o tema bíblico constante de que Deus frequentemente trabalha através dos inesperados e marginalizados. Quando Débora profetizou que Sísera seria entregue nas mãos de uma mulher, isso foi chocante, precisamente porque ninguém esperaria que uma mulher comumente representasse uma ameaça para um comandante militar. Deus constantemente subverte as expectativas humanas, usando aqueles que o mundo considera fracos para confundir os fortes. Quarto,
Estas narrativas nos lembram que o poder sem princípios morais é sempre perigoso. Jezabel e Atalia usaram seu poder para promover a idolatria e proteger seus próprios interesses às custas de inocentes. Herodias usou sua influência para silenciar uma voz profética que a desafiava. Em contraste, mulheres como Jael, mesmo em ações violentas, são apresentadas como servindo a um propósito divino maior de libertação. Por fim, estas histórias nos mostram que as ações humanas, para o bem ou para o mal, têm consequências reais na história da redenção. A tentativa de Atalia de exterminar a linhagem davídica poderia ter impedido o nascimento do Messias. A determinação de Jael ajudou a libertar Israel de seus opressores. Em cada caso, vemos que Deus permite que decisões humanas genuínas afetem o desenrolar de seu plano, mesmo enquanto soberanamente assegura que seus propósitos maiores prevaleçam. O convite das Escrituras é claro: usar qualquer influência que tenhamos, não para engrandecimento próprio ou vingança, mas para propósitos alinhados com a vontade divina. Como estas mulheres demonstraram, mesmo aqueles sem poder formal podem exercer um impacto extraordinário quando agem com convicção e determinação. Que as histórias destas mulheres temíveis e perigosas da Bíblia nos inspirem a refletir profundamente sobre o uso de nossa própria influência. Que sejamos lembrados de que não são as circunstâncias externas que determinam nosso impacto, mas as escolhas que fazemos com os recursos que temos. E que nunca subestimemos o potencial de uma pessoa decidida a fazer a diferença, para o bem ou para o mal. Como estas narrativas bíblicas comprovam, uma única pessoa determinada pode verdadeiramente mudar o mundo. Lembre-se, se inscreva aqui no Portal da Salvação, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer estas histórias poderosas e lembre-se que por trás de cada pessoa aparentemente comum pode existir um potencial extraordinário para impactar o mundo ao seu redor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua caminhada e que estas histórias antigas iluminem sua jornada espiritual contemporânea.